Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é sempre evocar, né? Aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, o programa de hoje, a primeira parte, está aqui do meu lado para falar sobre eficiência energética e impactos também dessas tarifas altas de energia elétrica. O presidente do Sindicato dos Engenheiros e funcionário ainda agora não é mais Ceronha, Energisa. O meu amigo Cunha. Você está bem, meu querido? Bem, obrigado pelo convite. Estamos aqui, mais um dia. Mais um dia aqui, falarmos um pouco sobre energia elétrica, falar um pouco aí sobre eficiência energética, né? As novas soluções tecnológicas aí que estão se trazendo aqui no mercado brasileiro, né? Para a gente estar utilizando para tentar aí reduzir um pouco aí a nossa conta de energia, né? Utilizar a geração própria, a geração fotovoltaica, reduzir o consumo em si, utilizar equipamentos mais eficientes. Então é isso que a gente vai estar falando no programa de hoje. Obrigado Perfeito. pelo convite. Tamo junto. Thaís. Olá, vocês de casa, muito obrigada pela sua audiência. Agradeço aqui a presença do nosso presidente do Sindicato dos Engenheiros, Ademir Cunha, que tem feito um trabalho muito bom junto ao nosso sindicato. Você engenheiro que ainda não está afiliado, aproveite para se filiar e participar dessa nova gestão, dessa nova cara do Sindicato dos Engenheiros, né? A gente tem procurado sempre melhorar a cada dia e o Cunha vem trazendo essa nova cara para a gente. A vocês de casa, não esqueça também de curtir e compartilhar o nosso programa no YouTube. Bom, tem YouTube agora, vai ter mais mudanças por aí, todas positivas. Deixa chegar o março. Enquanto não chega o março, é isso que dá. Bom, vou chamar a minha vinheta e vamos começar a trabalhar, tá bom, meu querido? Sim. Por favor, eu desvinheta. Bom, vamos lá. Quando você vê um pinguinho caindo assim, é uma infiltração, né? Tem muita caixa d'água aqui em cima, né? Mentira. As telhas estão tudo furadas. Ô, meu querido, né? Então você vê algum pinguinho, é goteira. Vou fazer o quê? A vida é dura, é para todo mundo. Ainda mais quando cai um toró no meio do programa, mas faz parte. Cara, essa semana o pessoal foi para Brasília, metade dos deputados foi para Brasília, governador. O pessoal está falando já fala até em 27% de aumento. Dizem que isso vai causar 5, 6 mil demissões diretas no mercado. Todo mundo está repassando, inclusive a gasolina. Repassou os 25% para a bomba na hora, né? Foi uma graça. Quer dizer, cada um vai pagar a conta do outro agora. Aí o coitado que vive de salário mínimo é que vai pagar a conta de todo mundo. Porque vai chegar uma hora que o desempregado é que não vai pagar, né? Que não tem como pagar. Cara, eu não consigo entender essas mágicas. Quantos anos você foi funcionário da Ceron? 13 anos. 13 anos, então tá. Aquilo dava tanto prejuízo assim, meu amigo? E acabava não fazendo alguns repasses para a empresa, né? E acabava no final do ano a gente sempre tendo um prejuízo, né? Muito mais por culpa do governo, né? Projeção do governo. Aí o governo foi lá e torrou ela assim, com 50 mil reais custou. Aí vendeu a 50 mil reais. Aí esse cara que a gente tinha 50 mil no primeiro mês. O que a gente vê são alguns, digamos assim, situações que é complicada, né? Não só, principalmente para a população. Fala-se que foi o aumento de 27%, mas na verdade foi 31% quando vai fazer as contas, né? Não tem SMS.
tem o ICMS, tem os encargos, né? Isso é muito preocupante, né? A gente vê ao longo da história aqui no estado e assim em outros estados que é muito vantajoso aí para os governantes estarem falando sobre o preço da energia, mas não estar batalhando para tentar reduzir, né? Reduzir de forma efetiva e não ficar só fazendo o fala-fala, levar o burburinho para um canto para o outro e ninguém faz o seu trabalho de casa, né? Eu acho que a gente consegue ter uma redução de tarifa se todos quiserem contribuir com isso. Então todo mundo tem que colocar a mão na consciência e todo mundo reduzir. Governo reduzir os seus impostos, o setor elétrico reduzir os seus encargos, também a população, né, reduzir o seu consumo de energia. Com tudo isso você consegue reduzir o valor da sua tarifa, né? Então é um trabalho em conjunto de todos para que a gente consiga baixar esse valor da tarifa. Eu falo muito que o uso da energia depende muito do costume da pessoa, da cultura em si, né? Dependendo da situação, o que nós temos hoje é que se entrega para uma pessoa, para uma unidade consumidora, um cartão de crédito sem limites. Você tem aqui um cartão de crédito sem limites e você usa do jeito que você quiser e depois vai chegar a sua fatura para você pagar. E nós fomos educados a receber esse cartão de crédito sem limite, utilizar à vontade, depois nós temos condições de pagar essa conta. Eu vejo que o pessoal comenta, uma pessoa é assalariada, ganha um salário mínimo e chega uma conta aí de 600, 700 reais. Mas será que essa pessoa foi educada para utilizar energia e gastar tudo isso de energia? Uma pessoa que ganha um salário mínimo, será que tem condições de ter todos os equipamentos que tem na sua residência? É aquela história que a gente volta do cartão de crédito, né? Você dá um cartão de crédito sem limites para uma pessoa e uma pessoa não tem condições depois de pagar essa fatura, ela tem que ser educada no uso da energia. Então é uma preocupação. A gente vê que uma grande parte da população tem equipamentos que já são equipamentos que não são tão eficientes. Existe o selo Procel, né, de eficiência. Rapaz, geladeira velha e ar velho é para lascar o carro. Para matar qualquer bolsa do cidadão, né? Então são algumas preocupações que se tem. Eu me lembro quando eu troquei a geladeira da minha casa, eu quase caí para trás do que economizei. Em 6 meses eu praticamente comprei outra geladeira, cara. É vantajoso investirmos, né, em equipamentos mais modernos, mais eficientes. Então são preocupações que se tem. Da população está investindo nesse tipo de equipamentos. A gente fala sobre o ar-condicionado, algumas pessoas ainda utilizam aquele ar-condicionado de janela, que ele consome bastante, né? Desempenha a mesma coisa do que um ar-condicionado split, mas ele consome muito mais. Quando a gente vai para a categoria dos ar-condicionados split, aí você tem lá os convencionais e tem um da tecnologia inverter. O inverter às vezes chega até 30% de economia de energia. É um pouco mais caro, é 20, 25, 30% mais caro para você comprar um ar-condicionado desse. Só que você vai ter uma economia fantástica, né, no consumo de energia para aquele equipamento, né? Então a gente tem que começar a fazer essas avaliações. Já que o preço da energia está tão alto, a gente vai ter que utilizar ela de forma mais eficiente, mais consciente, né? Algumas preocupações. Aí tem questão de utilização, posição de equipamento dentro do ambiente, né? Às vezes eu vejo dentro da residência, né, a gente fala em alocação de equipamentos dentro de uma cozinha, às vezes eu vejo dentro do ambiente uma geladeira ao lado de um fogão. A geladeira é troca de calor. Ela está fazendo toda hora a troca de calor e você coloca dentro de um outro equipamento que é calor puro, que é um fogão. Como é que ela vai ter uma boa troca de calor com o ambiente? Acaba consumindo bastante energia. Aí a gente caminha um pouco mais. Pela temperatura que nós temos aqui no nosso estado, dependendo do número de pessoas que tem da nossa residência, imagina estar toda hora alguém abrindo uma geladeira para pegar água gelada. Aí será que não é interessante a gente comprar um bebedouro elétrico e o pessoal começar a pegar a água desse bebedouro elétrico para não estar toda hora abrindo a geladeira? Então são algumas formas de a gente economizar energia. Até vinha esse dito, a redução, que está todo mundo prometendo, brigando pela redução da tarifa. Eu não acredito. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais a questão do consumo consciente, a eficiência, né, a educação, né? E essa é a parte difícil. Isso não é fácil se trabalhar. Comportamento é difícil, que a gente está falando de comportamento. Pessoas, quando saírem do ambiente, desligar a luz, fazer um controle correto do ar-condicionado, né? Então são alguns detalhes que a gente tem que fazer, que a gente tem que discutir, né? Eu vou fazer alguns comentários, assim. Aí eu vou chamar um parlatório e a gente volta, eu quero já com uma pergunta encomendada. Primeiro, acho que se conseguirem essa redução nesse aumento, ela vai ser temporária. Depois eles vão dar um jeito, nem que seja fracionado, de buscar todo esse dinheiro de volta. Sim. Esse pessoal que está repassando para
os serviços, os 27%, 30%, né? Pet shops, eu vi preço subindo, setor alimentício, gasolina. Quando eu reduzir a gasolina, quando eu reduzir a energia elétrica, esse pessoal não vai reduzir os preços. Com certeza não. Então, aqui no Brasil os caras não têm esse cordão de ética, assim, não a maioria, pelo menos, pelo que a gente tem notado. O empresariado aqui é muito sagaz, não são todos, eu digo boa parte. Então o prejuízo já está feito, cara. Outra palavra não tem. Então eu acredito que vai conseguir alguma coisa a curto prazo, e a médio prazo a coisa vai se restabelecer. Ou seja, em aumentos de 5%, aí quando vê, no final de um ano deu os 30%, os 50%, os 60% deu, se não for mais. Porque os caras são assim. Agora, eu quero de você, eu vou chamar um parlatório, quando eu voltar, eu quero que você me fale como é que é a montagem dessa conta de energia. É verdade que somos uma energia agora já mais cara do Brasil, ou uma das mais caras do Brasil, e como é que está o ambiente com os trabalhadores remanescentes da Ceron? Tá? Pode ser? Mas antes vou chamar um parlatório, por favor. A Elcio da TV tem aí? Vamos lá. Tem repercutido muito a decisão que tomei de renunciar a todas as regalias, privilégios e mordomias que os parlamentares têm em todo o Brasil, praticamente, né? E no primeiro dia de mandato, desse segundo mandato, eu fiz 13 ofícios destinando ao secretário executivo aqui da Assembleia, onde estamos renunciando 70% da verba de gabinete, 70% da verba de comissão, 70% da verba indenizatória, renunciando ajuda de custo, que é o famoso auxílio paletó, renunciando à ajuda de custo de final de mandato, renunciando auxílio moradia, renunciando carro executivo, carro alugado, renunciando combustível, renunciando até a linha telefônica, né? São 13 ofícios ao todo e isso repercutiu muito e tem repercutido muito, porque só existe mais um parlamentar no Brasil que fez isso, que foi o ex-deputado federal Regufe e hoje senador de Brasília. É uma medida drástica que a gente tomou porque eu acredito que nós, a classe política, custamos muito caro para a sociedade e precisamos cortar na carne, precisamos cortar os nossos privilégios para que esses recursos possam sobrar para ser investido na população. E eu tenho um compromisso de economizar no mínimo 5 milhões de reais nesse mandato. Tenho certeza que vai passar de 6 milhões, mas o compromisso que eu fiz durante a campanha foi de economizar no mínimo 5 milhões de reais e por isso tomamos essa decisão de fazer todas essas renúncias. Como eu falo sempre, essas renúncias não é nenhum favor, é a minha obrigação, não é favor o que a gente faz quando a gente acha que tem que custar menos para a sociedade. Eu acho que custar menos é o caminho, porque o grande câncer no Brasil é a corrupção e o desperdício do dinheiro público. E toda essa economia que a gente está fazendo no gabinete, já fizemos no primeiro mandato, foram mais de 3 milhões de economia no primeiro mandato. Essas economias, elas são destinadas para a saúde, elas são investidas na população. Investimos no Hospital do Câncer, investimos para a compra de um angiógrafo para o hospital de base, enfim, eu acredito que esse é o caminho, esperamos que... eu não sou de ficar me promovendo em termos de fazer proposta, eu vejo muita demagogia de gente fazendo proposta para baixar despesa, para renunciar, mas não tem coragem de cortar na carne. Eu prefiro dar o exemplo e fazer os cortes que eu acho necessário. Bom, repetindo então, meu querido, composição da tarifa, somos mesmo a tarifa somos a tarifa mais pesada do Brasil? Não. Não? Não. Tem lugar que paga mais que a gente. Tem lugar que paga mais do que nós. Quem, cara? Na região norte, nós somos a terceira tarifa mais cara na região norte, né? Então, dos 7 estados da Nós estamos perdendo para quem? Nós perdemos para o Amazonas.
Mas para o Pará. Mas quanto tem uma conta de luz lá, então? Nós perdemos para esses dois estados aqui. Se fosse vantajoso isso, né? Ser o primeiro lugar, né? Mas o Amazonas é mais caro. O quilowatt-hora lá é mais caro. Lá é mais caro. Tá, nós estamos... Não, mas a gente é que lugar, assim, no ranking de 27? No ranking de 27 eu não sei. Da região norte nós somos o terceiro. Entre os 27 estados nós devemos ser aí o 11º. Com todo esse monte de aumento, com essa energia horrível que a gente paga. Onde é o lugar mais barato de energia elétrica, tu sabe? O mais barato, salvo engano, é no Amapá. 69 centavos o quilowatt-hora. Vou mudar para Amapá, bicho, que lá eu posso dar ar-condicionado. Tá, como é que funciona a montagem da tarifa? A composição da tarifa, né? Aí me fizeram essa pergunta, eu fui fazer uma pesquisa. Como é que é esses 84 centavos o quilowatt que nós pagamos, né? A gente vai ver essa parte, a gente vê que a geração fica com um terço, 33%, né? Fica para o gerador da energia elétrica. O cara que transmite energia, ou seja, Eletronorte, Furnas, uma CTPE, alguma transmissora qualquer, ela fica em média com 6,7% da tarifa, que é cobrado na tarifa. 18,8% fica com a distribuidora local e, pasmo, 41,2% é encargos e tributos. 41,2% são encargos e tributos. Aí isso que eu falei, eu acho que é um dever de casa de todo mundo, né? Todo mundo vai ter que fazer um dever de casa. Eu falo não só as empresas, mas também o governo, seja governo federal e governo estadual, de abrir mão de seus encargos e tributos, né? Só de pequenos encargos que nós temos, só para citar alguns, né? Nós temos que é embutido na conta de energia, o Programa de Eficiência Energética, o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, tem um PROINFA, né, que é o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, as pequenas centrais hidrelétricas, né, as PCHs e também as energias eólicas. Nós temos o encargo de serviço de sistema, encargo de energia de reserva, conta de desenvolvimento energético, tem o bendito ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, nós temos o PIS, que é o Programa de Integração Social, e ainda tem um COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Deixa eu ver se eu entendi. Então tem todos esses penduricários, eu pago tributos e encargos na conta de energia. Eu pago R$1 por mês para alguém fazer PCH para ganhar dinheiro das minhas custas de novo. A cada R$1 que você paga de tributos e encargo é 41 centavos, né? Então a cada R$100 que um cliente então a cada paga de R$1.000, energia, então lá em casa eu estou pagando R$410 só de encargos e tributos. Tá, mas aí o cara recebe um dinheiro para fazer uma PCH, mas não me dá energia de graça. Aí tem essas complicações, né? Do PROINFA é 1,4%. Tá, e quais são os estaduais, tu sabe? Os estaduais vai entrar a parte do ICMS, né? O ICMS nosso que é pesado, né? Dependendo da categoria, pode chegar até 25%, 26%, dependendo da classe de consumo, né? Então quando o governo do estado acompanha os deputados para ir lá brigar pela redução, se ele não chegar com vontade de dar 5 ou 10% do ICMS para isso, você já chegaria com uma boa ideia. Já chegaria com uma boa ideia. Mas eu não ouço isso. É o que eu falo, que a turma não faz seu dever de casa, né? Só quer jogar só a responsabilidade. Essa conta vai baixar e vai subir de novo, esquece. Então, a grande preocupação que nós temos, eu acho que é um dever de casa que todo tem que fazer. É a empresa ser mais eficiente, as empresas serem mais eficientes, seja de geração, transmissão e distribuição, e também o governo, seja federal ou estadual, também assumir um pouco dessa responsabilidade de ter redução dos seus encargos e tributos, né? E essa é uma grande preocupação que se tem. Quando a gente vai ver a composição da tarifa, né, e todo mundo reclama da tarifa cara, a gente vê alguns governantes reclamando isso, mas também eles têm que agir, eles conseguem fazer isso. Ao longo dos últimos 8 anos, nós tivemos 2 reajustes de tarifa que foi negativo, nós não tivemos aumento de tarifa, nós tivemos redução na tarifa de energia. O último que teve, salvo engano, foi em 2014, em torno de menos 5% que teve de redução na tarifa. Só que logo em seguida que a gente vê, o pessoal sempre acaba aumentando algum tributo porque eles não querem perder arrecadação. Quando a gente lembra lá quando fez a interligação em 2009, quando nós éramos desconectados do sistema interligado nacional, quando foi fazer a interligação, o Estado perdeu de arrecadação do ICMS 198 milhões de reais, porque já não estava mais produzindo energia via térmica, a energia ia vir de fora. Aí devido a essa redução da arrecadação de 198 milhões de reais ao ano, resolveu o quê? Não quero perder a arrecadação. Foi lá e majorou o ICMS, aumentaram o ICMS. Então a gente vê toda vez que algum ente, algum
governo federal e estadual vai perder arrecadação por redução de tarifa, o cara acaba aumentando algum tributo para ele não reduzir a arrecadação dele. Então isso nos preocupa. E será se vir alguma outra redução de tarifa, será que eles vão aceitar isso ou vão aumentar de novo o valor do ICMS? Nesse ponto, a empresa privada é bem mais dura. Sim. Ela não vai ceder tão fácil. Principalmente sabendo que o maior encargo está nos encargos de tarifários. Eu não sei, como mais nada me surpreende, isso que está me dizendo para mim é um chover molhado, mas tá bom, tá de bom tamanho. Assim, eu queria saber como é que estava a situação, para deixar claro para o pessoal que a culpa não é só da Energisa, não, é do governo também, né? Porque o governo vendeu a troco de banana, não deixou formar nenhum pool administrativo com os funcionários, né? Porque 50 mil dava para ter pago, mas pediu tanta garantia que não dava para fazer parte do sistema. Então, nós estamos pagando aqui o direcionamento dessa venda. Isso é uma coisa que tem que ser falado claramente. Nós estamos pagando essa energia alta devido justamente a que o último governo, o governo dele, tinha seus compromissos e honrou-os, às nossas custas, é claro. E aí, fora isso, né, nós não entrou uma predadora do mercado. E ela quer ganhar dinheiro, custo-benefício, e acabou o assunto. Não é uma versão compartilhada da coisa, né? Pelo menos com o espírito pró-governo, com o dinheiro ficando entre os funcionários, como se faz cooperativas para tocar para frente algumas empresas. Não se deu oportunidade de por exemplo, 50 mil, sei que a Prefeitura de Porto Velho não podia tocar isso, por exemplo. Podia comprar Seron. Alguém, não se deu essa oportunidade, né, para os atores sociais. Peguei o exemplo da Prefeitura, mas podia ter sido a Assembleia Legislativa, porque isso aí não é dinheiro para nenhum deles. E aí os caras devem estar com o corpo, porque tem um baita de um patrimônio, os caras entram com o corpo lá para dentro e vão querendo fazer milagre. É assim que todo mundo faz. Ninguém vai se enrolar aqui. Né? Os caras simplesmente devem ter entrado com o corpo, dito que fizeram um pequeno investimento e agora estão puxando de volta. Será que nenhum dos nossos entes representativos poderia ter feito isso? Comprado a Seron para nós e evitado esse problema? Dentro da questão de eficácia energética, eficiência energética ou eficácia, também dá no mesmo. Antes de eu falar da questão de como é que ficou os funcionários, eu vou falar dos funcionários antes, e aí na sequência eu quero falar como é que vai ficar o futuro assim, da Seron. Mas, fala dos funcionários. Na verdade, eu perdi até o nexo que eu ia dizer, que eu fico aborrecido, me dá uns lampejos. Assim. Mas como é que está aí os funcionários, como é que acaba, o que virou dos funcionários? Demitidos, muitos estão, plano de demissão voluntária, como é que está isso? A empresa, ela abriu em dezembro, né, o programa de aposentadoria incentivada, né, para os trabalhadores que já estavam aposentados, ainda estavam exercendo a profissão na empresa, ela abriu um programa então incentivado, né, para as pessoas se desligarem, né? 157, salvo engano, né, o número 157 trabalhadores aderiram a esse programa de aposentadoria incentivado, né? E eles serão desligados ao longo desse primeiro semestre de 2019, né? Então, pelo menos a parte boa que a gente vê é que esses trabalhadores estarão saindo, não estarão saindo totalmente sem nenhum retorno financeiro, né? Pelo menos vão estar sendo incentivados a se desligarem da empresa, né? Pelo menos eu vejo por essa parte boa. A empresa, ela comenta, né, ela está em estudo de abrir um PDV geral, um programa de demissão voluntário para todos os trabalhadores, né, que não aderiram, que não tinham condições, não eram elegíveis, né, a aderir ao programa de aposentadoria incentivado. Então, pelo menos nessa parte aí, ela está tentando trazer alguma coisa aí, algum incentivo para o trabalhador, né. A questão da eficiência energética em si, eu acho que é o que a gente tem que... Exato. Como é que estão as novas tendências, assim, como é que está a fotovoltaica no estado? Ainda tem que pagar, mesmo com fotovoltaica, tu ainda tem que pagar, né? A fotovoltaica, assim, é uma das boas coisas que nós temos para se utilizar, né? Já que a gente quer se proteger um pouco desse aumento da energia. Se você instala uma usina fotovoltaica na sua residência, você acaba se protegendo do aumento. Você pode colocar o aumento que quiser, ou redução, que você vai estar protegido, que você vai estar gerando sua própria energia, né?
A fotovoltaica hoje no estado, ela ainda está iniciando, né? Já tem algumas empresas que fazem isso desde 2016, tem na capital, tem no interior do estado, em Ariquemes, então várias empresas aí ao redor do estado que estão fazendo. Nós temos um grande potencial. No país todo a gente já tem aí em torno de 55 mil residências já com energia fotovoltaica, né? Só que no estado de Rondônia a gente tem aproximadamente apenas 130 residências. Então É muito pouco, né? Então, e a gente tem que, nós, a população, né, temos que explorar isso. Já existem várias linhas de crédito já, digamos assim, para financiar essa questão da você instalar essa usina fotovoltaica na sua residência. Não é um valor barato, mas está muito mais barato do que era antigamente. Há 3, 4 anos atrás, enquanto uma usina era uns 60 mil reais, hoje você está encontrando aí usina de 19, 20 mil reais, para uma pessoa que consome aí em torno de 400, 500 reais de energia por mês. Então já está começando a ser um pouco mais acessível para a população. E quando você vê a questão das linhas de financiamento, está deixando muito mais fácil para a população. Vamos repetir. Quanto custa para botar funcionando numa casa, num comércio? Num comércio de, sei lá, num comércio pequeno. Quanto custa para colocar e instalar, né, com pessoas lá? Vou dizer que um comércio que consuma aí em torno de 850 kWh mês. Não, vamos botar que gaste 1.500 por mês de energia elétrica. R$1.500. Vai dar mais ou menos o que? R$1.500, vai dar quase 1.800, 1.900 kWh, vai dar mais ou menos isso, né? Tá. Então uma pessoa deve ter que fazer um investimento aí em torno de 50 mil reais. Por volta de 50 mil reais. Isso é parcelado de que forma hoje em dia? Aí existe linha de financiamento, existem consórcios do Banco do Brasil, alguns bancos já fazem também. BNDES. Aí fazem 100 meses. Basa, faz aí, eu acho que até 36 vezes, tem linha de financiamento que é em 60 vezes. Dependendo da linha de financiamento, acaba sendo o mesmo valor que você estava pagando da tarifa, é o mesmo valor que você vai pagar do financiamento. Então, no lugar de você ter um custo da energia elétrica, na verdade, você vai estar fazendo investimento quando você está pagando. E quanto tempo dura isso? A média dos painéis solares é em torno de 25 anos. Essa é a média. Bom, em 3 anos paga o investimento. Geralmente é em 3 a 4 anos você paga o investimento. Mas com essa sub aí vai dar menos, vai dar 2 anos e pouco. Com essa sub, deve pagar em 2 anos e pouco agora. Vai dar mais ou menos, dá média de 3 anos. 3 a 4 anos. Aí depois o cara paga só a tarifa mínima. Depois só paga só a tarifa mínima. Que é hoje o quê? R$40, 50? Para o bifásico 42, né? O trifásico 80 e 84 e para o monofásico é 21 ou 26. Aí tu imagina, cara, tu bota isso, tá, tu gasta 50 mil, mas vai parcelar isso em 36 vezes de 1.300 no banco, vamos botar. De 1.500. O cara sabe que são 3 anos durinho ali, né? Mas já, quanto tempo leva para a instalação de uma matriz dessa? Entre a compra e a instalação vai ser em média de 30, 35 dias. Na verdade não pega mais nenhuma suba depois daí. Não. Aí o cara paga só para ser, e não tem como desligar a luz do cara. Não tem mais como desligar a luz do cara. Não tem mais carro da Ceron na porta. Cara, sinceramente, é porque eu moro em condomínio, porque senão por mim eu já tinha feito. Porque é assim, ó, eu acho até um absurdo de um lucro isso. Valoriza o imóvel, imagina. Não, o cara já, não, vou comprar o imóvel, o valor de mercado é 120, mas eu estou cobrando 140, vamos botar. Porque ele já vem com energia elétrica plus. Né? O cara só paga R$30 por mês. Às vezes a gente acaba não fazendo as contas, né? A gente fala assim, um equipamento desse vai durar as placas 25 anos, os inversores aí de 12 a 15 anos vai durar o inversor. Mas depois, mas igual toca é barato. Acaba o pessoal não fazendo as contas direito, mas qual o retorno? E se eu pagar a conta de energia em 25 anos, com o reajuste que nós temos, nos últimos 8 anos do estado de Rondônia, a nossa média de reajuste foi 6,76 para o residencial. Essa foi a nossa média de reajuste. Eu gastei aproximadamente... Aí quando a gente vai falar assim, nos próximos 25 anos, quanto é que a gente vai gastar de energia? Dependendo da situação, eu fiz uma simulação. Se uma pessoa gasta 850 kWh mês, em 25 anos, ela vai gastar R$494 mil na sua conta de energia. Em 25 anos, R$494 mil na conta de energia. Se você fizer um investimento que aproximadamente, para esse caso, em torno de 26, 27 mil reais, olha o tanto que você vai estar economizando. 20 anos a R$1.000 eu devo ter gastado.
21 mil, é 12 mil ao ano, né? É 12 Aí mil você ao ano. coloca aí sem reajuste, sem nada, vai dar quanto? 200 e quantos mil reais? Quase 300 mil reais. Às vezes a gente acaba não fazendo essa conta, uma conta simples aí, uma conta sem colocar o aumento da tarifa, nada, 300 mil reais você pagou ao longo de 25 anos, 300 mil reais. Que imóvel que eu tinha, cara, na mão agora. Essa é a vida é dura. Thaís, quer fazer algum comentário? Não, eu acho que o que fica, eu acho que de lição de casa, acho que para todos nós, né, é que no mundo, fora daqui, fora do Brasil, a energia e a água são caras, são recursos caros. O investimento para produzir, o Japão é uma ilha, a água lá é caríssima, né? Mas o uso consciente faz com que isso não se torne um fardo para as pessoas que consomem tanto a água quanto a energia, né? Lá se joga, fala assim, lá tem o nosso lixão de eletrodomésticos, porque eles trocam realmente a energia, a tecnologia avança e a população acompanha essa evolução, porque sabe que tem a redução desse custo no final do mês, e o bolso dele agradece. Então a gente precisa também pensar em ter janelas mais amplas para ter, né, maior ventilação, o posicionamento das janelas, telhas, aquelas telhas que são transparentes para aumentar a luminosidade durante o dia em casa, se não dá para ficar com as janelas abertas. Então tem algumas coisas que a própria arquitetura, a engenharia traz de tecnologia que você pode aplicar e vai te ajudar também nessa conscientização, nesse consumo consciente que a gente fala. Bom, sua opinião sobre o que vai dar tudo isso rapidamente, que já está terminando. O professor Nazareno já chegou, hoje ele vai ter com certeza a crônica dele ao vivo aqui, falando bem das melhores coisas de Rondônia. Hein, meu querido? Qual a tua opinião? Onde é que tu acha que vai dar disso? Eu já te manifestei a minha, eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que se todos fizerem o dever de casa, eu acho que a gente vai conseguir ter uma tarifa mais justa, né? E todos transmissão, distribuição, geração, e também o governo estadual e o governo federal abrir mão dos encargos e tributos, né? Então todo mundo vai ter que abrir. Eu não vi o governador chegando lá com os deputados e falando que está disposto a fazer a parte dele. Todo mundo vai ter que fazer. Se não fizer, se cada um não fizer o seu dever de casa, a gente vai conseguir ter essa redução da tarifa, que é tanto almejada pela população do estado de Rondônia. 41,2 de encargos. É muita coisa. É muita 41% coisa. de encargo é muita coisa. E talvez dinheiro. uns 20%, 25% a 30% é do governo do estado. Do governo do estado. Tem que saber na hora de reclamar de quem que nós estamos reclamando, se é só da Energisa ou do governo federal e do governo estadual. Detalhe, né? Deixa eu só comentar rapidinho aqui que eu esqueci. Eu falei da parte da gerar energia elétrica através da fotovoltaica, né? Mas a gente tem que lembrar também que a gente pode usar a energia solar para aquecer a água, né? A gente tem aqui em alguma parte do estado o pessoal acaba utilizando o chuveiro elétrico, né? Chuveiro elétrico você está pegando energia muito nobre, que é a energia elétrica, que era a energia mecânica. Aí você transforma em energia elétrica e depois você vai transformar ela em energia térmica. Já que a gente tem energia térmica sobrando, que a gente está o sol aí rachando na nossa cabeça, por que a gente não coloca lá um aquecedor de água lá na nossa residência? Esses dias numa palestra eu levei um exemplo. Um kit com aquecedor solar, eu estava vendo numa empresa, eu já ia até fazer uma propaganda aqui de uma grande empresa aí que tem na internet, né? Também tem lojas físicas, né? Ela estava vendendo um kit para 200 litros de água de R$ 1.759. Será que não é interessante para a turma que utiliza muito chuveiro elétrico instalar um kit desse? Tá louco, porque o chuveiro elétrico, banho quente por dia, ele dá R$1.000 por mês. É uma fortuna, não sei se vai chegar nesse valor, mas é caro. Ou seja, se paga em 3 meses, se paga. Dependendo da situação, vai pagar em menos de um ano. E o valor não é tão caro. Então são coisas que a pessoa tem que estar utilizando lá em casa, essa tecnologia. Lá em casa é um monte de banho quente por dia, daqueles demorados. Então eu sei. Rapidamente, o sindicato tem algum lembrete para dar? Vai bem, obrigado. Como é que tá? Vai bem, obrigado. Recentemente acabamos de fazer o segundo workshop, né, das engenharias, que nós discutimos um pouco da infraestrutura do estado de Rondônia, questão de políticas públicas, né, para a engenharia, né, e algumas atuações da engenharia em si no estado de Rondônia, o que a gente pode melhorar, dar de sugestão aí para os nossos governantes aí para estar melhorando
para não acontecer nenhuma tragédia aí em questão de barragem, questão de estradas aí que a gente vê acontecendo em outros estados. Isso é uma grande preocupação que nós temos e nós já estamos debatendo e levando isso para a sociedade. Perfeito, querido. Por hoje é só, então. Muito obrigado, tá bom? Obrigado a você pelo convite. Tamo junto. Thaís? Ademir, obrigada pela sua presença. E lembrando, no próximo dia 13 de março, teremos uma discussão com o doutor Vitor Noé, às 19 horas, lá no Sindicato dos Engenheiros, falando sobre a reforma da Previdência. Todos estão convidados. Não quero nem falar disso. Reforma da Previdência é outro cavalo de Troia. Tem que ser feita a reforma da Previdência? Não sei se tem que ser feita. A gente vai aposentar com 100 anos. Pois é. O pessoal está brincando para pegar a aposentadoria, tem que levar lá o certidão de óbito, né? O número do cemitério que vai ficar e o número do túmulo. Né? A pessoa vai estar morta para receber a Previdência. E sem contar que se quiser aposentar um pouquinho antes, vai pegar meio salário mínimo. Meio salário mínimo, isso é uma brincadeira. Nem os remédios cobrem. Aí o cara pode viver de brisa. Tá, muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos, precisando aqui o sindicato da casa, tá bom? Próximo bloco, professor Nazareno. Jogo rápido, é no lá. Outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação. Venha nos visitar. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Agora está ao meu lado ele, outro homem que não é fácil, professor Nazareno. O cara que conseguiu agarrar treta até com a Damares. Não foi tu? Também, né? Um pouco. Mas eu estou gostando, eu estou adorando esse governo, porque o que tem de matéria boa para gente escrever, coisas boas, eu adoro. Eu vou fazer das minhas palavras a da jornalista Luciana Oliveira. Antes eu assistia o Jornal Nacional, que eu quase nunca assistia, tanto nojo que eu tinha, por obrigação. Hoje por divertimento. Hoje por divertimento. Hoje por divertimento, cara. Porque assim,
É cada uma, todo dia que sai, que parece duas. Tá entendendo? E o engraçado é que esse governo veio como o novo, né? Colocando propostas aí mirabolantes, era a panaceia milagreira que ia fazer jorrar mel e leite das ruas. E, na verdade, ele está parecendo os governos anteriores, quando eu digo anteriores, desde sempre, e está conseguindo ser pior. Em apenas 2 meses, eu acredito que grande parte das pessoas que votaram nele, que fizeram campanha para ele, que foram o caixa 2 dele, estão começando a se decepcionar. E isso é muito triste para nós brasileiros. Isso é muito triste porque nós não vemos a luz no fim do túnel. E dá um desespero muito grande. E eu penso, eu estou viajando, como eu falei anteriormente em outros programas, eu estou viajando agora em julho e quero voltar. Mas eu não vejo ambiente para voltar. Veja a questão da reforma da Previdência, por exemplo. Ela tem que ser feita? Claro, ela tem que ser feita, né? Muitos países europeus praticamente chegaram ao fundo do poço exatamente porque não cuidaram de suas previdências. Então, você não pode ter, por exemplo, 10 pessoas aposentadas para ter uma só ou 2 trabalhando. Então, houve um aumento na expectativa de vida da população, no Brasil também, e há a necessidade de se fazer essa reforma. Mas eu coloco 2 questões principais que o governo provavelmente não vai discutir. A primeira delas, por que não se vê quem são os devedores da Previdência? Não fui eu que quebrei a Previdência, não foi o Paulo Benito, não foi a Thaís. O próprio governo não quebrou, foi o telespectador. E as empresas. Quem foi que quebrou a Previdência? Então, primeira coisa, quanto a JBS, por exemplo, deve à Previdência Social do Brasil? Quanto a Rede Globo deve à Previdência Social do Brasil? Quantos grandes conglomerados, as grandes indústrias devem à Previdência Social do Brasil? Essa é a primeira questão que precisa ser discutida. E as empresas financeiras, né? Exatamente. Não podemos esquecê-las. E a segunda questão pode reduzir o salário do professor Nazareno em 50%. Não tem problema nenhum. Eu aceito. Desde que todo mundo aceite também. Políticos, militares, juízes, os privilegiados. Então, porque somente eu, o trabalhador, ou os trabalhadores mais pobres, tem que pagar a Previdência Social, tem que pagar pelo rombo. Então tem que ser uma coisa para todo mundo, não é só para o professor Nazareno. Os professores, aliás, vão ter que se aposentar agora, depois de 40 anos de contribuição e 60 de idade. Eu já tenho 60 anos, portanto, esse governo não vai me pegar. Mas eu não votei nele. E eu fico aqui rindo da cara das bolsonecas, os professores que votaram e pediram voto para o mito. Está aí, estão pagando. Então é preciso discutir isso daí. E as pessoas não querem discutir. Então é interessante que haja uma reforma na Previdência, claro que é, mas é importante também que se veja quem é que está devendo a Previdência. E será que, se essa reforma é tão boa, por que os militares não entraram? Por que os políticos não entraram? Por que os juízes, de um modo geral, o poder judiciário não entrou? Então isso tem que ser discutido, isso tem que ser levado para uma discussão ampla em toda a sociedade nacional. E isso não está sendo feito, infelizmente. Mas eu pergunto, qual é a diferença do governo Bolsonaro para os outros governos? Inclusive o último, os governos do PT. Eu não vejo, de maneira nenhuma, algo novo. Não tem absolutamente nada de novo na velha política. É tudo de velho. E, pior de tudo, com uma roupagem extremamente exótica, que diga a ministra Damares e outros ministros exóticos também. E a grande pergunta que se faz é: o Brasil merece isso? O Brasil merece ser administrado dessa maneira extremamente amadora, como nós estamos vendo? De forma exótica, de forma patética. O Brasil é chacota internacional. Aliás, sempre foi. Agora triplicou. Então nós precisamos de pessoas sérias para nos governar. E precisamos, efetivamente, de medidas sérias. Porque o que eu estou vendo aí é o repeteco de tudo, com essa roupagem nova. Por exemplo,
eu agora vou escrever meus textos e não vou mais colocar professor Nazareno. Vou colocar somente Nazareno. Porque o professor está sendo demonizado nesse atual governo. Os professores estão sendo demonizados. Como se o problema da educação no país fossem somente os professores. O problema da educação do país são os professores, evidentemente, mas são também os alunos, os pais, os governos, a sociedade como um todo. Então isso precisa ser discutido e não está sendo discutido. É lamentável, é muito lamentável. Então, nós precisamos efetivamente nos organizar, porque nós não somos organizados para nada, Exato. Só para o carnaval. Aí todo mundo se organiza. Nós precisamos nos organizar e discutir que país nós queremos. Né? Estou indo para a Europa. Vale a pena voltar? É a grande pergunta que eu faço. Depende vale a também pena voltar? Se tiver guerra aqui, tu não passa nem mais nem perto, né? Aí eu nem Mas apareço mais por já aqui. falar disso, deixa a Thaís saudar, que ela não conseguiu te dar um oi. Vamos lá. Professor Nazareno, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui em nosso programa. Nosso bate-papo é sempre muito bom, sempre construtivo, sempre um alerta à nossa sociedade, aquelas pessoas que estão em casa nos assistindo, ou pela Rede TV, pelo Canal 25, ou até mesmo agora pelo YouTube, né? Eu acho que o mais importante dessas discussões, desse alerta que a gente faz aqui, é realmente chamar a nossa sociedade para rodas de conversas, né, professora? A escola também poderia nos apoiar nessa questão de discutir o que nós queremos, né? Os professores, os pais. E eu acho que tem essa importância, essa discussão do que nós teremos daqui 5, 10, 15 anos para os nossos filhos. Acho que... Eu costumo dizer para os meus alunos que a humanidade, de um modo geral, ela se divide mais ou menos assim. 80% em média das pessoas discutem sobre o passado. Os 15% aproximadamente discutem, falam sobre o presente. E apenas 5%, se chegar a isso, falam sobre o futuro. E o então, futuro é muito importante. É preciso fazer essa discussão, né? Eu gosto de dizer, por exemplo, o Benito aqui. O programa aqui fala sobre o futuro. Discute essas questões. Traz a sociedade para discutir. Porque o governo, ele toma suas medidas a nível municipal, estadual ou federal, não interessa, mas ele precisa pensar no cidadão e ele precisa pensar lá na frente. Ele não pode repetir tudo o que nós já vivenciamos. Por quê? Porque aí seria uma volta ao passado. E o que a gente tem observado no governo do Bolsonaro, de um modo geral, e nas suas filiais pelos estados, é uma volta à Idade Média. E não há como voltar mais. A história, ela se repete como farsa e depois como tragédia. E nós não podemos mais tolerar isso. O Brasil é muito maior do que os seus governos. Eu costumo dizer, o Brasil figura entre as 10 maiores potências econômicas do mundo já há mais de 40 anos. O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. E por que o Brasil tem uma das sociedades mais injustas do mundo? Por conta dos seus sucessivos governos desastrados. E por conta também de uma população passiva, que não participa efetivamente dos debates, das discussões nacionais. Então é preciso que haja, por parte da população principalmente, uma necessidade de discutir o seu próprio futuro. Imaginar o seu passado, viver o presente e traçar o seu futuro. Porque se não for assim, eu vou cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. E pode ter certeza, na realidade do Brasil, que eu costumo dizer, é a realidade tão bem descrita por Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. Em 22 de abril de 1500 começou a desgraça. Fevereiro, março de 2019, a desgraça continua. Que desgraça é essa? A síndrome da Casagrande e da Senzala. A 10ª maior potência econômica do mundo não consegue dar aos seus cidadãos uma qualidade de vida decente, uma dignidade de vida. Não consegue. E por que não consegue?
por essas duas razões que eu começo a citar aqui. Os governantes sempre foram coniventes com a realidade e sempre estiveram ao lado da elite. Aí vão dizer, o professor Nazareno é esquerdista, está falando contra a elite. Mas o que é que a elite fez? O que é que os poderosos já fizeram em prol do povo brasileiro como um todo? Absolutamente nada. Apenas capitalizar ainda mais os recursos. E a população, que é desassistida e que parece cruzar os braços. E que tem uma grande alegria agora durante o carnaval. E que vai ter uma grande alegria se o Flamengo for campeão, se o Corinthians for campeão, se o Brasil ganhar a Copa América. Então é preciso a gente raciocinar, é preciso a gente ter em mente a necessidade de discutir essas questões. Porque Rondônia é minha, é nossa, nós pagamos impostos. O Brasil é meu, é nosso, nós pagamos impostos e nós temos direito. E nós não reivindicamos esses direitos. Então fica muito difícil para o Brasil, de um modo geral, superar esses graves problemas que nós sempre tivemos, se não levar em consideração, por exemplo, uma educação de qualidade. É muito difícil. E a população, de um modo geral, ela é excluída dessa educação de qualidade. A população que paga impostos é excluída, de certa maneira, das benesses que a 8ª maior economia do mundo tem produzido. Então nós precisamos pensar o Brasil, porque ele é nosso. Nós precisamos pensar Rondônia. Rondônia pertence a cada um de nós. Nós pagamos impostos. Então estão privatizando tudo. Veja agora a questão, por exemplo, da energia elétrica em Rondônia, que eu até falei. Não é só a energia elétrica, não. A gasolina teve recentemente aí, sei lá, 20%, 25% de aumento. Para onde está indo esse dinheiro? Isso precisa ser discutido. Isso precisa ser levado para a população. Então, de uma hora para outra, o cara vai, aumenta, sei lá quem, 25% na conta, 27% na conta de energia elétrica. E o pior de tudo, os caras são tão burros, porque isso, desculpe, isso é burrice, que macularam a imagem da empresa. Nós temos uma inflação anual por volta de 4%, 5%. Por aí. Né? E, de repente, vem um aumento de 27%, 25%, 27%. Quer dizer, maculou a imagem da empresa. A Energisa, por exemplo, qual o grau de confiabilidade e qual o grau de aceitabilidade, por exemplo, desta empresa de energia elétrica entre os rondonienses? É algo muito próximo de zero. Então isso precisa ser discutido, isso precisa ser pensado. E as pessoas, na maior cara de pau, não estão nem aí. A Energisa poderia ter aceito, junto com a ANEEL, poderia ter aceito um aumento de 40% nas contas de energia elétrica, parcelado em 8 vezes, parcelado em 5 vezes. Do jeito que nós somos burros e trouxas, nem iríamos perceber. Mas eles preferiram 27% de uma tacada só. Isso é burrice. Isso é burrice. Então, nós precisamos discutir essas questões, porque o Brasil é nosso e nós estamos simplesmente a ver navios e esperando o carnaval chegar, e esperar o campeonato brasileiro começar, e esperar a Copa América, e quem sabe até uma outra Copa do Mundo. Então nós precisamos discutir isso daí. E onde é que se discute? Em programas como esse. E onde é que se discute? Dentro das escolas. Enquanto deixarem, né? Porque o Escola Sem Partido está chegando aí, né? Tem esse problema. Enquanto deixarem, nós vamos fazer essa discussão. Não adianta você fugir, porque todos nós, inclusive o Bolsonaro, e os seus exóticos ministros, e o Supremo Tribunal Federal, e a classe política, e todos, enfim, estamos dentro do mesmo barco. O Brasil afunda, afundamos todos. Com certeza. Então precisamos pensar no Brasil e pensar de maneira otimista, bem otimista, porque eu volto a dizer, eu costumo dizer para os meus alunos, para você entender o Brasil, você precisa entender essa foto aqui, e eu coloco a foto. O Brasil é, hoje, talvez a 8ª maior economia do mundo, o 8º PIB, está entre os 10 maiores PIBs do mundo. Isso é uma produção de riqueza imensurável. O mundo tem 220 países. Agora, quando se analisa a qualidade de vida,
Aí nós passamos para o número 85, 90. Então, qual é o câncer que dilacera esta nação? São muitos, mas eu digo também para os meus alunos, praticamente um só. O Brasil só tem um problema, e ele se chama desigualdade social. Desigualdade social. Quem é o dono desse 8º PIB? Uma elite cheia de privilégios que sempre dominou todos os governos que por aqui passaram, sem pensar no povo, sem pensar nas pessoas que pagam impostos e que são sobretaxadas e que têm uma qualidade de vida, pelo amor de Deus. Então, nós precisamos pensar dessa maneira. E a grande pergunta que eu faço para o telespectador é: vocês que votaram no mito, eu não votei. Também não votei no outro. Votei no primeiro turno, anulei no segundo. Vocês que elegeram o mito, vocês que foram caixa 2 do mito, vocês não pensaram nisso? De ver o Brasil lá na frente? Vocês não pensaram exatamente nessas questões que hoje estão sendo discutidas e debatidas e que, de certa maneira, vai sobretaxar ainda mais os pobres? E tudo isso tinha que ser pensado. Mas cadê conhecimento para isso? Cadê educação de qualidade para isso? Fala-se, por exemplo, na questão da educação, né? Escola sem partido, professor está doutrinando nossas crianças, bibibi, bobobó, homem tem que vestir azul e a mulher tem que vestir rosa, que coisa linda, isso é filosófico. Simone de Beauvoir está no chinelo, né? Coitada da Essas questões, elas são discutidas, parece que para encobrir os reais problemas de um governo que foi eleito por uma maioria, desculpem a expressão, burra, muitas vezes desinformada, e que vai privilegiar os de sempre. Então, são essas as questões que precisam ser discutidas e que eu discuto dentro da escola. E que eu levo essa, por enquanto, né? Por enquanto. E que eu levo essa discussão para os meus alunos, ensinando-os a pensar. Né? Porque, é muito olha importante. só, eu lamento profundamente. Na Roma Antiga, o imperador Calígula, no auge da sua demência, nomeou seu cavalo Incitatus para ser senador romano e depois cônsul. Dizem que foi o melhor senador que teve, o cavalo. 2000 anos depois, no auge de sua demência, a maioria do povo brasileiro elegeu um jumento para ser presidente da República. É lamentável isso daí. As discussões não foram feitas e deviam ter sido levadas a cabo e não foram feitas. Façam uma pesquisa hoje. 2 meses apenas de governo, nem 2 meses. Quantas pessoas que votaram no mito tornariam a votar de novo? É a pergunta que eu faço. Não que os outros candidatos fossem bons, não. Mas esse que foi eleito, realmente vai ter que mudar muita coisa. Professor, eu já quero começar aqui a agradecer a sua presença, por trazer essa crônica, né, televisiva a nós. Logo eu vou lhe chamar para nós falar da Venezuela e que fim vai dar aquilo, porque eu estou achando que aquilo ali vai dar muita coisa ruim. Os caras conseguiram trazer para perto um problema que nunca se teve na América do Sul. Ou pelo menos desde o Paraguai, da Guerra do Paraguai não se tinha, que é um conflito multinacional, que é pior, com atores de todo mundo, que até a China, né? Sem cortar o seu raciocínio, eu quero apenas informar aos telespectadores que a Venezuela tem 30 caças Sukhoi 25. Isso tem... Em meia hora eles conseguem bombardear Brasília e voltar. Eles têm um bombardeio daquele que joga não sei quantas toneladas de bomba, que tem autonomia de 5.000 quilômetros. Exatamente. Que chega aqui e acaba com as 3 usinas do Madeira, as 2 do Madeira e mais aquela ali, em uma hora de voo. Já pensou destruir Rondônia, destruir Porto Velho? Nossa, seria o máximo. Sim, mas os caras têm que tirar bomba. Onde é que é mais fácil jogar bomba? Belo Monte, que está longe,
Hidrelétricas. Né? Ou ali a outra ali, a Itaipu. Porto Velho está aqui, meu Deus. E aqui são 3, né? É 1 hora de voo de Venezuela. São 3 usinas. Não tem. É uma questão que precisa ser discutida. É uma questão 1 que hora e precisa ser meia. levada. Vou acima do radar, muito a quando sério, quando ele baixar, ninguém vê. Vou a 10 mil pés, acabou. Louco. Bom, por hoje é só, meu querido. Muito obrigado. Tá? Conto com você, para você vir conversar um pouco mais. Nem a teta da Damares você falou direitinho dessa vez. É um prazer imenso estar aqui. Como eu disse, é um canal, né, que leva à discussão e à reflexão. Eu gostaria que a televisão, de um modo geral, fosse assim, voltada para as pessoas, voltadas para os problemas mais prementes da sociedade, do cidadão comum. Eu te parabenizo e entendo que o caminho é esse. Isso daqui, com absoluta certeza, é a extensão das minhas aulas lá no João Bento da Costa. Que bom, professor. Não, e o mais importante, né, professor, é trazer essa reflexão, mesmo que não concordem com o seu pensamento, com o nosso pensamento, mas que esse debate, essa reflexão seja feita. A vocês de casa, muito obrigada e até a próxima. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.